Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje nós vamos falar da saúde dos joelhos. E para esse bate-papo eu tenho a companhia do médico ortopedista, Dr. Bruno de Faria Batista. Doutor, um prazer estar aqui falando com você sobre esse assunto tão importante. Bom dia Flávio, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí para as informações chegarem a todos que possam usufruir dela. Não, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês encontram nas redes sociais da Unimed. É muito importante que lá vocês curtam, compartilham e sigam os nossos canais para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Lembrando também que você pode mandar críticas, sugestões, elogios através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Doutor Bruno, sempre a nossa primeira pergunta, ela é sobre a formação do nosso entrevistado. Fala um pouquinho onde foi a graduação, as especializações, conta um pouquinho da história acadêmica do Dr. Bruno. Eu fiz faculdade de Ribeirão, né, na UNAERP. Acabei fazendo residência lá também, na Beneficência Portuguesa. E depois vim fazer especialização de joelho na Unesp em Botucatu. E aí, pela proximidade, já de Lençóis, pela família da minha esposa ser daqui, de Macatuba, né, enfim. E acabei começando a trabalhar aqui, e aí me apaixonei pela cidade e tô aqui até hoje. É natural da onde, doutor? Sou natural de Anápolis, Goiás. Ah, legal, bacana. Doutor, agora falando dos joelhos propriamente, fala pra nós como que é a formação do joelho e qual é a função dele no corpo humano. Na verdade, o joelho é uma articulação sinovial e ela é coberta por uma cápsula articular que envolve alguns tecidos, né? E que tem uma produção do próprio líquido sinovial, que funciona como um lubrificante articular, porque o joelho é uma dobradiça, né? Então ele tem que ter uma proteção fluida para poder, obviamente, absorver impacto, melhorar a mobilidade. E isso é autoproduzido, né? Como é uma cápsula fechada, esse líquido fica dentro da articulação. E aí você tem as outras estruturas, como bursas, como sinóvias, como os ligamentos e os meniscos, que funcionam exatamente como amortecedores, como estabilizadores da articulação. E o osso é recoberto pela cartilagem hialina, que é como se fosse uma cobertura mesmo, justamente para que você não tenha impacto direto osso-osso. E obviamente isso faz com que ela seja uma articulação protegida para a gente conseguir fazer exercício, atividades, andar, enfim, ela participa de toda essa biomecânica aí. Ah, legal. E doutor, fala pra nós, quais são as principais doenças, né? A gente conhece algumas, né? Mas quais são as principais? O que você mais enfrenta no consultório? Na verdade, a gente começa desde processos inflamatórios simples, como tendinites, bursites, né? Que podem acontecer em diversas situações, por esforço ou por falta de esforço, né? Até lesões mais complexas, ligamentares, lesões do menisco, e até chegar numa fase de degradação mesmo da articulação, que seriam lesões da cartilagem, onde você desenvolve o processo de artrose, né? E essa degeneração ela pode ir evoluindo com o passar dos anos. Então, basicamente, são essas lesões aí que a gente vê no dia a dia. Ah, bacana. E doutor, você falou sobre o menisco. Qual que é a função dele ali na composição do joelho? O menisco, na verdade, é uma estrutura que são duas, teoricamente, mas que funcionam com o menisco medial, menisco lateral. Eles parecem, se olhar eles de uma ótica de cima, você vê que parece uma ferradura, uma meia-lua. Mas na prática a gente considera ele como um 8, pelo tipo da projeção que ele tem dentro da articulação. E ele funciona como um dos amortecedores do joelho, obviamente, para absorver impacto, né? E também como um dos estabilizadores secundários, né? A gente tem os ligamentos, mas o menisco também tem uma certa função de estabilidade. Porque o joelho, na verdade, ele não é só uma dobradiça simples, né? Ele tem um mecanismo de rotação, que é pequeno, né?
mas que permite, principalmente na prática esportiva, nos movimentos, que a gente tenha um pequeno giro nessa articulação. Então você precisa dos ligamentos e do menisco também como esse estabilizador, obviamente, para que a gente tenha uma função articular perfeita. Ah, legal. Outra parte do joelho que a gente, né, nós que somos leigos, somos fora da área da saúde, ouvimos falar muito, é a questão da rótula. Qual que é a função dela aí nessa composição? Na verdade, a rótula, que é a patela, né, ela fica na parte da frente do joelho, né, e ela participa do mecanismo extensor do joelho, né. Então, assim, você tem o tendão do quadríceps, que é a parte de cima, né, e o tendão patelar, e os dois inserem na rótula, entendeu? Então, ela funciona como, ela movimenta, né, durante a parte, movimenta para cima, para baixo, né, para que a gente tenha essa função de dobradiça perfeita. E ela tem uma função como se fosse de poder fazer uma mecânica, né, que você tenha força para poder estender o joelho, né? Então, por exemplo, legal. se você tem lesões nesses tendões, você perde esse movimento de extensão, de flexão, né? E essa também é uma das lesões que podem acontecer no joelho, um pouco menos frequentes, mas também podem acontecer. Ah, legal, doutor. Doutor, falando agora dos problemas que acontecem no joelho. Além da dor, né, que a gente sabe, podem ser dores mais intensas, dores mais fracas. Quais outros sintomas quando a pessoa pode ter algum problema no joelho? Na verdade, a dor é o sinal de alerta principal, né? Mas dependendo da patologia, né? Você pode ter entorses, por exemplo, onde você pode gerar um aumento do líquido sinovial e até sangue, né? Que a gente chama de hemartrose, quando você tem entorses de um grau já um pouco maior. Onde você acumula isso dentro do joelho. Então você faz um processo inflamatório muito grande, em caso que você tenha até que tirar esse líquido, né? Que é o famoso tirar água do joelho, né? Ah, sim. Por conta da pressão que exerce, por ser uma cápsula fechada, né? Isso aumenta muito a dor, impossibilita às vezes o paciente até de deambular, de andar, né? E você tem também inchaço, né? Você tem, às vezes, equimose, né? Que é o roxo que a gente fala. Sim. Você tem calor local, né? Assim, aumento de temperatura pelo processo inflamatório. Então, assim, eu acho que são os sinais principais aí que a gente tem que observar. Entendi. E doutor, e como é feito o diagnóstico das doenças no joelho? Quais exames aí que o senhor sempre recomenda? Na verdade, assim, o principal diagnóstico, né, assim, é o exame clínico, né? Onde o paciente procura no consultório com alguma queixa, dor, enfim, ou algum trauma. E você tem a capacidade clínica e técnica de examinar o paciente, poder entender, obviamente, pelo que ele te apresenta ali em relação a sintomas, em relação ao mecanismo de trauma ou em relação a como a dor começou. E você tem vários testes clínicos, né, de exame clínico mesmo no consultório, que você consegue detectar já pelo menos um direcionamento, né, sobre qual tipo de lesão e como de repente tratar inicialmente. E aí a gente parte para a parte de imagem, né? E dependendo de cada caso, aí você tem alguns artifícios como o raio-x, né? Como o ultrassom, como a ressonância. E aí, obviamente, cada caso ele pede um tipo de exame, né? Específico. Então isso não é uma receita de bolo, né? Assim, isso você tem que, obviamente, pelo que você examina, pelo que você identifica naquele momento, é que você vai triar para onde você vai investigar. E aí, a partir daí, você consegue fazer um diagnóstico mais definitivo e, obviamente, instituir um tratamento também mais definitivo. Ah, que bacana. É importante o profissional, né, doutor? Saber ali, fazer essa primeira triagem, tudo isso é fundamental, né? Na verdade, a gente estuda, né, e se forma porque... de uma maneira que você tem que ter um exame clínico importante, um exame clínico de excelência, porque o pedir exame é muito simples, né? Quer dizer, se você não souber por que você está pedindo o exame, obviamente ele não vai te dar nenhuma informação que você possa resolver o problema do paciente, né? Então, essa parte realmente de você ver o paciente, de examinar
de entender o mecanismo do que aconteceu, né? Que seja uma entorse, que seja uma dor eventual, né? Você consegue realmente fazer esse arcabouço aí depois e poder seguir com o tratamento definitivo, entendeu? Ah, legal. E doutor, e daí identificado a doença, né, o problema ali que está causando a dor, está causando sofrimento, como é feito o tratamento? E eu já emendo uma outra pergunta, fisioterapia. Por que que ela é tão importante e tão recomendada para a maioria, né, dos problemas aí do joelho? Eu acho assim, você a partir do momento que você consegue estabelecer o diagnóstico, né, você já tem uma gama de recursos de tratamento, né, desde o tratamento inicial, que é você inibir a dor, né, com medicamentos, com imobilizações, com a mesma punção de tirar água, dependendo do caso, né, e você consegue inicialmente já fazer com que o paciente se sinta mais confortável. E aí, a partir daí, você vai entrar numa gama de tratamentos, né? Desde tratamentos clínicos, né? Com fisioterapia, que realmente ela tem sua importância e é fundamental em muitas patologias, muitas doenças do joelho, né? E aí entramos também em áreas cirúrgicas, né? Dependendo da lesão de menisco, de ligamento, você tem também a parte da cirurgia para poder resolver o problema do paciente. Eu acho assim, como você perguntou da importância da fisioterapia, sim, eu acho que a parte médica, obviamente ela tem sua importância, mas assim, a recuperação do paciente, do ponto de vista de tratamento definitivo, você tem alguns pilares, né, para poder legal tratar isso. Então, assim, a fisioterapia ela está incluída, né, num desses pilares, entendeu? Então, em muitas etapas, em muitas doenças, você tem o adjuvante da fisioterapia como uma necessidade, às vezes, até de recuperação, principalmente em casos cirúrgicos, tá? Uhum. Doutor, a gente falando em cirurgia sabe que você está sempre no centro cirúrgico, seja do Hospital Piedade quanto do CMU lá da Unimed. Quais as cirurgias mais comuns que você realiza? As cirurgias mais comuns são as cirurgias que a gente faz por vídeo, né? Que muitas vezes a gente ouve dos pacientes que é laser, mas assim, ela se chama artroscopia, né? E ela trata lesões principalmente do menisco, do ligamento, né? Mais comum é o cruzado anterior. E lesões da cartilagem, tá? Mais lesões iniciais, lesões com um pouco menos de degradação. E também a gente faz um pouco cirurgias mais complexas, que são as artroplastias de joelho, as próteses, né? Que são mais em pacientes mais idosos, que têm lesões degenerativas mais graves, e que já não respondem a tratamentos clínicos conservadores, né? E também tem algumas cirurgias um pouco menos frequentes, que são as osteotomias, que é você corrigir o alinhamento do joelho, que são as cirurgias às vezes de lesões de tendão, tanto do patelar, né, da patela, quanto do quadríceps. Então, mas essas são menos comuns. E doutor, a gente já teve aqui diversos médicos, muitos deles também realizam cirurgias e sempre, né, e cirurgias diversas, né? A gente falou recentemente com o Dr. Gabriel Poppermeier, que faz cirurgia bariátrica, e sempre tem os riscos pré e pós-operatórios. No caso da cirurgia do joelho, quais são eles? Na verdade, assim, a cirurgia propriamente de artroscopia é uma cirurgia, vamos dizer assim, que é pouco invasiva, né? Você faz por vídeo, você faz furos no joelho, né? Alguns cortes pequenos, tá? Então, assim, eu acho que todo paciente ele tem que ser avaliado individualmente com exames pré-operatórios que você pode triar, isso exatamente para calcular o risco, né? Avaliações do cardiologista. E você pode minimizar esses riscos, né, dentro do próprio intraoperatório, né, dentro da própria cirurgia, como no pós-operatório. Então, assim, a parte ortopédica, ela tem uma peculiaridade sobre infecções, né, por causa, às vezes, de sínteses mesmo, né, de materiais que você usa para fixar fraturas e para fixar os ligamentos, né. E você tem alguns casos de tromboembolismo, né, de trombose venosa, né, que são raros, né, se você colocar isso numa porcentagem, são muito pouco frequentes, entendeu? Mas assim, a partir do momento que você faz a cirurgia, que você é cirurgião, você lida com
com vários cuidados pré e pós-operatórios para minimizar isso aí. Mas eventualmente você pode ter um caso ou outro, mas que tudo é tratável, né? Sim, sim. Dificilmente você vai ter uma complicação de uma cirurgia de uma maneira que isso leve a uma sequela definitiva, quer dizer, então você tem toda uma gama de, não só o ortopedista, né? Mas você tem outros colegas em outras especialidades que conseguem agregar fatores e tratamentos para que a gente chegue numa solução mais definitiva. Legal. Se é que aconteça algum problema. Perfeito. E doutor, agora vamos falar para não ter que ir para o centro cirúrgico, para manter aí os joelhos de uma forma saudável. Primeiro, o que não fazer? O que às vezes é contraindicado, né, pela área médica, que pode causar uma lesão, pode causar algum problema no joelho. Como que a pessoa deve se atentar a isso? Na verdade, assim, eu acho que não tem o que não fazer. Eu acho que, na verdade, a gente tem que procurar ter a nossa atividade do dia a dia. Cada um tem sua profissão, cada um tem a sua vida. Na verdade, você tem que procurar, primeiramente, fazer algo preventivo, entendeu? Então, assim, a prevenção ela passa muito por exercício físico, tá? Por mais que, às vezes, as pessoas pensem que o paciente que já tem, por exemplo, um desgaste no joelho, ele não possa fazer exercício. Existe uma gama de exercícios direcionados para cada paciente, individualizados, e que, na verdade, você contribui para a própria prevenção de uma evolução de uma artrose, né? Para prevenção de lesões ligamentares, para entorses, né? Então, assim, você tem desde o atleta profissional até o paciente que faz atividade física esporádica. Mas realmente, assim, eu acho que o grande papel de prevenção é a atividade física. Variados, né? Em determinados casos, você tem que otimizar ou individualizar o tratamento. Mas, assim, não existe um problema que você crie para dizer assim, porque se você for analisar o atleta de alto desempenho, por exemplo, profissional, ele faz atividade física de uma maneira ao extremo. Sim. E você também está sujeito a lesões, né? Então, assim, não é uma coisa que você tenha que fazer. Na verdade, você tem que otimizar a parte funcional, biomecânica do joelho para que você não tenha... ou diminua mesmo a possibilidade de lesões no futuro, entendeu? E a falta não só de atividades físicas como caminhadas, o futebol, mas coisas simples dentro do próprio dia a dia também podem causar problemas no joelho. Não usar os joelhos de maneira adequada também pode ser um problema, doutor? Na verdade, assim, hoje a gente vê cada vez mais que o exercício físico e manter a articulação em movimento ela é muito importante para prevenir lesões, entendeu? Porque assim, se você não tiver uma musculatura equilibrada em termos de contração, de fortalecimento, de alongamento, de equilíbrio, você vai, obviamente, com o passar do tempo, proporcionar aí um fator de risco para poder ter lesões, tá? Então, assim, o exercício ele vem desde a adolescência, né? E você, obviamente, ter um ritmo e uma manutenção de atividade física regular te previne de muitas lesões, né? Hoje em dia você vê que a gente ouve muito que os idosos precisam fazer atividades hoje e que não é só da parte cardiovascular, é exercício de força, né? O que é exercício de força? É uma musculação, é um pilates, são atividades que mantêm a musculatura ativa, mantêm a musculatura fortalecida, e isso contribui para evitar quedas, para você ter um equilíbrio, para você ter uma saúde mental legal, para você não desenvolver outras doenças que não são só ortopédicas, né? Então, assim, o estímulo da atividade física hoje é essencial. É legal. Falou da atividade física de esforço, né? Eu lembro em uma outra entrevista com o Dr. Alexandre, né? Seu colega de profissão, e ele falou exatamente a mesma coisa, né? Dessa importância, né? De manter essa musculatura ativa e forçando para que ela se desenvolva, principalmente no pessoal idoso, né? Na verdade, assim,
você naturalmente, você perde massa muscular com o passar dos anos, né? Depois dos 40, 45 anos, você tem uma perda relativa, né? E quem não pratica nenhuma atividade, realmente assim, você tem uma dificuldade muito maior com o passar dos anos e de equilíbrio, de força, até de, vamos dizer assim, de poder ter uma qualidade de vida legal. Porque você ficar inativo, você acaba também tendo problemas em relação à saúde mental, Sim. em relação a comportamento, em relação a outras doenças, né, que não sejam só ortopédicas, né? Então, e você consegue individualizar, né? Às vezes as pessoas pensam que, porque eu tenho X doença ou Y da articulação, que eu não conseguiria fazer nada, ou que a dor me limita. Então, assim, você tem desde exercício na água, caminhadas leves, como eu falei, pilates, que você consegue individualizar para cada paciente. E aí, obviamente, você cria um mecanismo já automaticamente de prevenção também, para patologias do joelho, para doenças do joelho e para das outras articulações também. Legal. Doutor, sobrepeso e obesidade podem causar problemas nos joelhos? Na verdade, o sobrepeso e a obesidade é um problema mundial, né? Sim. Isso é tratado como uma doença mesmo, entendeu? Então hoje a gente entende que isso você tem aquele conceito de que às vezes o paciente é obeso porque ele quer ou porque ele não se cuida. Sim. E na verdade isso tem alterações metabólicas e genéticas que causam que você tenha uma predisposição maior. Então você tem que tratar isso globalmente, né? Então não é só da parte ortopédica, mas claro que se você imaginar que você passa anos com uma articulação sendo sobrecarregada mais do que ela é permitida, você tem uma tendência a desenvolver doenças, vamos falar do joelho, né, que a gente está falando sobre isso, mas de outras articulações também. Então, eu acho que isso tem que ser tratado de uma maneira multifatorial, né? São vários profissionais que são envolvidos em tratar a obesidade. Então, claro que você não consegue um tratamento sem outras especialidades também trabalharem junto, né? Legal. Não adianta o paciente chegar no meu consultório, eu olhar para ele e falar: porque você tem dor no joelho ou porque você tem que emagrecer. Mas você não ensinar ou não tentar ajudar da maneira como ele faça isso, isso não vai adiantar nada. Quer dizer, ele não vai conseguir fazer, você não vai conseguir melhorar o joelho. E obviamente nós vamos chegar num determinado momento onde você vai chegar num problema crônico e que às vezes não tem nem solução mais. Doutor, vamos trazer aí alguns exemplos práticos. A pessoa jogava sempre um futebolzinho, ali daí ela teve um aumento de peso, ficou um tempo sem praticar atividade física, ela quer voltar. E daí vamos trazer a menina que gostava de dançar, praticava esse tipo de atividade, também a mesma situação, quer voltar a essa prática que é um pouquinho mais intensa, né? Jogar vôlei, esse tipo de situação. O ideal é fazer alguma atividade um pouco antes, hidroginástica, alguma coisa nesse sentido, antes de voltar pro futebolzinho, pro vôlei, pra dança, ou não tem problema se voltar de uma maneira mais tranquila, mais comedida, dificilmente vai ter principalmente lesão, né, que a gente fica sempre ouvindo falar, o amigo voltou a jogar, foi correr alguma situação ali, teve um problema no joelho. Qual que é a dica do Dr. Bruno? Na verdade, assim, você tem que se preparar para voltar. O futebol, exercícios, vamos dizer assim, que tenha o extremo de movimento, né, que você faz movimentos para todas as direções, que você tem rotações, que tem arranques, que tem freadas, né, que são esportes que propiciam mais lesões, né. Não adianta você, vamos dizer assim, voltar de leve, né? Como a gente fala no dia a dia, né? Não adianta você jogar final de semana só. Então, assim, essa preparação, né, muscular, ela é importante para você prevenir lesões, né? E aí, claro que quando você fala de voltar a um esporte, você tem que ter desde fortalecimento, alongamento, propriocepção, que realmente é voltar ao equilíbrio, né? E você trabalhar músculos específicos, né, para que você previna lesões. Então,
Se você for na hidroginástica, por exemplo, claro, tem menos impacto, é na água, mas só isso não vai te dar esse ganho muscular, esse equilíbrio muscular para que você saia da água e vá jogar futebol, e vá dançar, e que vá competir. Sim. Então, assim, você tem que ter a musculação, você tem que ter o alongamento, você tem que ter o equilíbrio, né? Então, assim, você tem que lidar com uma preparação para você voltar em atividades de alto desempenho, tá? Então, e por isso que precisa de orientação, né? Sim. Não só do ortopedista, mas assim, do educador físico, do fisioterapeuta, do nutricionista, e aí a gente vai entrar numa seara que, por isso que o tratamento, às vezes, ele é multifatorial. Ele não depende só do médico e não só do paciente, ele depende de uma ajuda global, vamos dizer assim. Ah, que bacana. Não, perfeito. Doutor, a gente chegou no final aí do nosso bate-papo e sempre a nossa última pergunta é se quer reforçar algum ponto, se alguma pergunta deixou de ser feita. O microfone está com o Dr. Bruno. Agradeço pelo convite aí, por poder participar, poder informar as pessoas e tentar contribuir de uma maneira positiva. Eu acho que uma coisa que é importante falar é que hoje a medicina, principalmente do joelho, ela está buscando uma outra forma de tratar os pacientes, que é a medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa é justamente você diminuir o número de cirurgias, né? São procedimentos menos invasivos, como bloqueios, como infiltrações com ácido hialurônico, como plasma rico em plaqueta, como terapia por ondas de choque. Então, assim, você tem uma gama de tratamentos hoje que você busca a prevenção, que você busca a regeneração da cartilagem, às vezes alguns casos realmente cirúrgicos também, mas que já existem já em prática, né? Tratamentos com condrócitos, com células-tronco, e que você busca, na verdade, não chegar a um desgaste tão importante do joelho, a ponto de ter que fazer uma artroplastia do joelho, e obviamente você melhorar a qualidade de vida do paciente ao longo da vida. Então, realmente assim, a gente está para um caminho, né, onde as pesquisas estão aumentando, os estudos, e isso já tem sido muito usado na prática. Então fica aí um convite para as pessoas que, se tiverem dor no joelho, podem nos procurar. Perfeito. E a gente consegue já ter acesso aqui em Lençóis a todos esses tratamentos, e que obviamente a gente está sempre estudando, evoluindo, para contribuir para que as pessoas fiquem cada vez com uma qualidade de vida mais tranquila, com menos dor. Sim, exato. É a função da medicina, né? Trazer conforto para as pessoas. Exatamente. Doutor, agradeço mais uma vez sua participação. Foi um bate-papo muito tranquilo, muito esclarecedor. Tenho certeza aí que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, um abraço a todos. Pessoal, lembrando que os contatos do Dr. Bruno estarão na descrição desse vídeo. Então, você que, assistindo, viu, identificou, que pode ter algum problema no joelho, pode estar procurando, agendando a sua consulta e conversando com o Dr. Bruno. Lembrando que esse e outros materiais vocês podem encontrar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também o nosso site www.unimedlp.coop.br. Críticas, sugestões e elogios vocês podem enviar através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Eu me despeço de vocês e até o nosso próximo material.